Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse momento que nós podemos estar reunidos aqui, Pai, como igreja, para juntos celebrarmos ao Senhor. Queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor está nos dando, por essa oportunidade, Senhor. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor esteja continuando a falar conosco agora através da Tua palavra. Nós podemos ouvir Tua voz através desses cânticos que revelam quem o Senhor é, o que o Senhor sente por nós e o que o Senhor faz para as nossas vidas. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor esteja agora falando realmente através desse texto da Tua palavra que a gente vai ver agora, Senhor Deus, e vamos estudá-lo e tirar, Pai, coisas proveitosas para as nossas vidas. Que o Senhor esteja realmente nos ajudando nisso, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de iniciar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, né? E a pergunta tem a ver um pouco com aquilo que a gente vai ver hoje. A pergunta é a seguinte: qual o tipo de relacionamento que você tem ou tinha com o seu pai? Qual o tipo de relacionamento que você tem ou tinha com o seu pai? Não sei se você já parou para pensar nisso alguma vez, mas diversas vezes já parei para pensar. E graças a Deus, antes de meu pai ir embora, eu pude estar tendo um relacionamento melhor. Eu já comentei isso algumas vezes aqui, mas eu não quero comentar de novo. Mas essa pergunta, depois vocês vão ver, que ela tem muito a ver com esse estudo que nós estamos vendo, principalmente nesse texto que veremos hoje. Então, abra suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículos não, hoje a gente vai ver o versículo 9, Mateus 6, 9. Para a gente poder nos sintonizarmos, a gente está estudando, a pergunta é essa, a gente está estudando esse sermão da montanha, né? Já vimos o capítulo 5, começamos a estudar o capítulo 6, vimos que o princípio que Jesus Cristo nos passa nesse capítulo 6 é esse aqui: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele. Vimos o primeiro exemplo que Jesus Cristo nos dá lá nos versículos 2, né, nós vimos sobre essa questão do primeiro exemplo que ele nos dá, que é do dar esmola. Vimos lá como a gente pode dar e como não dar. E da última vez que nós estudamos, nós vimos também esse segundo exemplo, que a gente vai continuar aqui, que é o exemplo da oração, né, com respeito à oração. Vimos lá como a gente não orar e como nós devemos orar. Vimos algumas considerações a esse respeito. E hoje eu quero que a gente veja o versículo 9. A gente só vai ver o versículo 9. Vamos ver uma introdução daquilo que é chamado, que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, né? Não sei se você repara, que nem eu reparo, qualquer coisa que acontece, você vê o pessoal: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e dá o grito final e sai, né? Quando eu era menor, jogava bola, e também eu tive a oportunidade de, não é jogar profissional, jogava aqueles clubinhos assim. Tive a oportunidade de treinar um time uma vez, lá em Caxias, quando a gente chegou lá, né? Quando a gurizada ia fazer a competição deles, eles mesmos, né? Eles se juntavam lá entre si e oravam, né? A oração do Pai Nosso. Falavam: Pai Nosso está no céu, aí todo mundo falava, né? Gritava o nome do time e ia jogar, né? E a maioria das coisas que acontecem, você vê as pessoas falando essa oração, mas essa oração é muito interessante e importante para nossas vidas. A primeira coisa que eu quero que a gente veja, que a gente leia esse versículo. O versículo diz assim: portanto,
vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então isso aqui, esse versículo aqui, não todo ele, mas parte dele, é uma introdução, a gente pode chamar assim, né? Uma introdução com respeito àquilo que Jesus Cristo quer fazer para os discípulos. E uma outra coisa, a gente já falou sobre isso da oração, mas uma coisa interessante sobre a oração, ela é a atividade espiritual que nós temos mais importante na nossa vida. Eu creio que é a atividade espiritual que nós fazemos que é mais importante da nossa vida. Então quer dizer que tem classes, né? Tem tipos? Não, mas para a gente entender. Quando nós não estamos no nosso ativismo religioso, as coisas que a gente pode fazer para Deus, ou quando nós não estamos com pessoas cristãs conversando coisas de Deus, e nós nos retiramos do nosso ambiente, como a gente viu semana passada, né? Entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará, né? Aquele processo todo. Quando a gente está naquele processo, quando a gente está naquele momento onde está eu e Deus, você e Deus, nós e Deus, é que nós podemos ver o quanto ou como está o nosso relacionamento com Deus. Não é quando nós fazemos as coisas, não é quando nós estamos aconselhando pessoas, não é quando nós estamos junto com outras pessoas, mas quando nós estamos, nós e Deus, naquele momento em que nós podemos orar a Ele, nós mostramos, nós podemos ver como é que está o nosso relacionamento com Ele. É interessante que, pegando essa ideia de introdução, eu quero que a gente veja dois textos. E esses dois textos revelam essa realidade. O primeiro é Marcos, capítulo 1, versículo 35. Eu gostaria que alguém abrisse nesse texto e lesse. Marcos 1, 35. Alguém lê Marcos 1, 35 e outro lê Lucas 11, 1. Marcos 11, 35 e Lucas 11, 1. Quem abriu Marcos pode ler, por favor. Tendo se levantado à madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Joia, aqui mostra a atividade, uma das atividades espirituais de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha o hábito, se você olhar os evangelhos, se você olhar, você vai ver que o hábito de Jesus Cristo era orar. Ele passava muito tempo em oração, muito tempo orando. Tanto é que isso, né, vamos dizer assim, trouxe uma certa curiosidade com respeito aos discípulos. E eu acho que eles ficaram pensando assim, né? Puxa vida, sobre o que ele fala tanto com Deus, né? A gente vê lá, eu e o Pai somos um, né? Estou aqui para fazer a vontade do Pai. E ele levanta a alta madrugada e passa lá um momento orando. E é interessante que a gente já falou sobre esse versículo, esse texto, quando os discípulos estão lá no meio do mar, da Galileia, e acontece todo aquele desespero entre eles. Jesus Cristo chega andando. O que Jesus Cristo foi fazer antes? Foi subir no monte e orar. Jesus Cristo despediu a multidão e disse para os discípulos: vocês vão para outra margem do mar que eu vou orar. Então essa atividade de Jesus Cristo era uma coisa interessante que trazia certa curiosidade para os discípulos. Talvez eles ficaram pensando, né? O que ele passa tanto tempo orando? Aí eles olharam para eles mesmos, né? Como às vezes a gente ora, a gente pensa e fala: puxa vida, mas eu não consigo orar tanto tempo quando Jesus ora, né? Porque quando eu começo a falar com Deus, aí eu falo: então Deus, né? Aí você pensa: mas o que mais eu vou falar para Deus? Já falei tudo, né? E a gente não consegue ter muito tempo em oração. Talvez os discípulos ficaram assim, a ponto que aconteceu aquilo que está no versículo 1 do capítulo 11 de Lucas. Alguém leia esse versículo, por favor. Um dia Jesus estava indo num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Joia! O que aconteceu? O que a gente vê aqui é que esse movimento de Jesus Cristo está orando, trouxe talvez tanta curiosidade ou atitude dos discípulos de verem: puxa,
eu quero isso também para a minha vida. Aqui eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Era comum naquela época os mestres fazerem isso, ensinarem os seus discípulos orações. Ensinarem os seus discípulos orações. É interessante, se você olhar em Lucas, a continuação do versículo fala da oração do Pai Nosso. O contexto que essa oração em Lucas aparece é diferente do contexto de Mateus, mas não significa que são orações diferentes. Só o contexto que Lucas ele destacou aonde esse texto iria estar é diferente de Mateus, mas os dois textos dizem a mesma coisa, sobre a oração do Pai Nosso. Então isso aqui é a introdução, uma introdução a respeito dessa oração. E eu quero que a gente veja agora alguns aspectos gerais, que nos chamam a atenção sobre a oração do Pai Nosso. E nessa oração ela é interessante porque a gente encontra um modelo sobre o que orar, um modelo sobre o que orar. Por que nós podemos entender isso? Quando Jesus Cristo começa a oração, olha lá começo do versículo 9. Quando ele fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele, tal. Quando vocês orarem, não orem, mas quando orar, vocês orem, versículo 8. Aí no versículo 9 ele chega e fala: portanto, vós orareis assim. Então aqui mostra que Jesus Cristo ele está colocando essa oração como um modelo de oração. Mas isso não significa que é um modelo de oração em que se deve ser repetido essa oração e pronto. Então estou precisando de alguma coisa, vou repetir a oração do Pai Nosso porque vai resolver, porque Jesus Cristo falou que a gente tem que orar assim. Estou passando por um momento de alegria, vou orar a oração do Pai Nosso porque é assim. Não! Se você reparar em todo o Evangelho, Jesus Cristo não repete essa oração de novo. Lucas, lá acontece no capítulo 11, e em Mateus, aqui no capítulo 6. Ele não repete essa oração. Então, por isso que ele mostra para nós que essa oração, ela é um modelo. Por quê? Porque se você for olhar a oração do Pai Nosso, você vai ver alguns princípios importantes, que a gente vai estar olhando mais para adiante, não agora. Alguns princípios importantes que estão constando nessa oração. Por exemplo, o princípio da paternidade de Deus, que aparece no versículo 9. O princípio da santidade e majestade de Deus, que aparece também no versículo 9. O princípio da nossa dependência a Deus, que aí aparece no decorrer da oração. O princípio do perdão, que aparece também nessa oração do Pai Nosso, e o princípio do relacionamento com as outras pessoas. Então, nessa oração que Jesus Cristo coloca aqui, a oração do Pai Nosso, aparecem esses princípios aqui. Por isso que é um modelo de oração. E outro aspecto geral aqui, outro aspecto interessante dessa oração, é que essa oração visava não só os discípulos, mas todos os cristãos. Por que nós podemos entender isso? Pela forma como Jesus Cristo começa a oração. Ele fala assim: Pai Nosso que estás nos céus. O princípio que Jesus Cristo coloca aqui é o princípio da paternidade. Ele começa a mostrar esse aspecto, e conforme a Bíblia nos mostra, a Bíblia diz que Filho de Deus são todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero que alguém leia esse texto aí, João 1,12. Tem vários, mas eu quero frisar nesse texto específico. João capítulo 1, versículo 12. Alguém leia, por favor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Joia! Então o que João está falando aqui?
está falando aqui, no versículo 11 você vai ver que ele fala que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Aí vem o versículo 12: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, filho de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo. E esse crer no nome de Jesus Cristo é que crê que Jesus Cristo é suficiente e unicamente capaz de nos perdoar o pecado e de permitir com que nós tenhamos relacionamento pessoal com Deus. É isso que é crer, que está nesse texto, crer no seu nome. Porque crer a gente pode acreditar, né? Eu acredito que o Bin Laden existiu. Você acredita? Né? Talvez algumas pessoas, não. Eu acredito que o homem foi à lua. Né? Algumas pessoas não acreditam. Conversa fiada. Né? Então tem várias coisas, mas eu só vou acreditar realmente em algo quando eu experimento aquele algo, ou pelo menos eu tenho conhecimento, né, sobre aquele algo. Então quando o texto lá fala que crê no seu nome, não é só crer no nome de Jesus Cristo, crer que ele existiu, mas crer que ele é tudo aquilo que a Bíblia fala que ele é. Existem algumas religiões que, se você for conversar, eles acreditam em Jesus. Acreditam em Jesus como um grande profeta, acreditam em Jesus como um mestre, acreditam em Jesus como alguém que falou palavras boas, mas poucos acreditam em Jesus como Salvador, como aquele que nos dá condições de termos relacionamento pessoal com Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida é considerado filho de Deus. Por isso que essa oração, ela não só visava os cristãos daquela época, os discípulos, mas nós também. Por que isso é importante? Eu não sei você, mas muitas vezes eu já fiquei meio ressabiado de dizer essa oração em público, né? Principalmente quando você está lá num velório, está lá e tal, o pessoal pega, faz essa oração. Aí você fica lá, mas eu vou fazer, não vou fazer, né? Ou então, às vezes as pessoas não gostam de fazer essa oração em público porque parece uma oração muito lei. Por quê? Porque diz lá que Deus só vai me perdoar se eu perdoar o outro. Nossa, que coisa, né? Que Deus é esse? Então não vou fazer essa oração. Mas o texto diz que essa oração ela avisava não só os discípulos, mas todos nós como cristãos, como filhos de Deus. E essa oração também era importante porque ela mostra isso aqui, ó, que nós devemos lembrar quem somos para com Deus. Nós devemos lembrar quem somos para com Deus. O versículo 9 nos mostra essa lembrança. Ele diz lá: portanto vós orareis assim, Pai nosso. Então o aspecto que o texto mostra aqui para nós é que quem é Deus para nós? É o nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós somos o que para Ele? Nós somos filhos. Então isso é um aspecto muito importante. Quem nós somos diante de Deus? Nós somos filhos de Deus, e Deus é nosso Pai. Então, antes de nós nos preocuparmos, quando a gente está orando, em chegar para as nossas petições, falar o que nós precisamos parar e lembrarmos disso, lembrarmos quem somos diante de Deus. É interessante, nós devemos lembrar, nós devemos adorar a Deus antes de nós iniciarmos as nossas petições. E tem um texto, nós não vamos ler, mas eu quero citar, em Daniel capítulo 9, depois de toda a vida de Daniel, lá ele está lá, né, no reino, e é interessante, se você for olhar o texto, você vai ver que Daniel, ele estava lá diante de Deus, e entendeu aquilo que o profeta Jeremias disse lá em Jeremias, sobre as semanas, ou sobre os anos que iriam acontecer. E quando ele entende isso, o texto diz que ele fica perturbado, ele fica alarmado, ele fica assustado, e antes
dele fazer as petições que ele vai fazer no capítulo 9, mostra a oração de Daniel. Antes dele fazer isso aí, ele adora a Deus, ele diz quem Deus é. Ó Senhor Deus de majestade, o Senhor é santo, e começa a falar de Deus, exaltar a pessoa de Deus. Depois ele vai fazer os seus pedidos. Por quê? Porque ele estava lembrando quem ele era diante de Deus. E nós também devemos lembrar. E o texto de Mateus capítulo 6, versículo 9, diz que Deus é o nosso Pai. Isso é muito importante para nossas vidas. Que nem eu falei, né? Qualquer pessoa pode pegar esse texto aqui, Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 14, que é o texto que nós vamos ver depois. Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 14. Qualquer pessoa pode falar essa oração. Qualquer pessoa pode falar essa oração. Mas algumas perguntas nós devemos fazer a essas pessoas, ou fazer com que elas pensem. As perguntas são as seguintes, por exemplo: qualquer pessoa que faz, a pessoa ela acredita que Deus é o seu Pai? A pessoa que faz essa oração, ela tem experiência real com essa verdade? A pessoa que faz essa oração conhece Deus como o seu Pai realmente? A pessoa que faz essa oração tem convicção e certeza que já reconheceu, pediu perdão e recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? E é por isso que ao orarmos, nós precisamos ter certeza que nós somos filhos de Deus. Quem nós somos diante de Deus? Que nós somos filhos de Deus. E outro aspecto interessante que esse texto nos mostra é que devemos lembrar quem Deus é para nós. Quem Deus é para nós? Deus é o nosso Pai que está nos céus. Parece uma coisa repetitiva, mas é muito importante a gente lembrar disso, porque acaba sendo algo mecânico, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, para nós o dia, amém. Mas o que eu quero que nós estejamos fazendo aqui é que nós estejamos lembrando, vendo esses aspectos. Então, nós devemos lembrar quem Deus é para nós. Ele é o nosso Pai que está nos céus. E é interessante isso, é muito importante pelo seguinte, né? Deus é nosso Pai que está nos céus, e isso que temos que ter bem claro na nossa mente. E eu quero que a gente veja dois versículos que eles estão diretamente relacionados a dois versículos, dois textos. O primeiro é esse aqui, Efésios 1:3. Depois eu quero que outra pessoa abra esse texto, 1 Pedro 1:3. Efésios 1:3 e 1 Pedro 1:3. Alguém abre em Efésios e outro abre em 1 Pedro. E leia para a gente o primeiro texto, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. O que Paulo está mostrando aqui, ele mostra nas suas epístolas, não só nessa aqui em Efésios, ele fala isso, mas em 1 Coríntios, 2 Coríntios ele também mostra essa ideia, essa realidade. Ele mostra isso para nos enfatizar que essa verdade de que Deus é o Pai nosso que está nos céus é importante. E ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. 1 Pedro 1:3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Pedro, ele chega e começa a epístola dele dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu não sei se vocês conseguem entender a importância disso para nossas vidas. Pensa
no pessoal a quem Pedro está escrevendo esse texto, essa epístola, 1ª e 2ª Pedro. Aqui eram pessoas perseguidas, eram pessoas que estavam dispersas, provavelmente não estavam morando na cidade deles mais. Por quê? Porque eles se tornaram cristãos e foram perseguidos. Alguns já tinham morrido. Aquele pessoal que estava recebendo essa epístola sabia, olha, realmente fulano morreu, olha, ele não conseguiu sair de lá, ele precisou ficar lá e foi morto, está preso. Por quê? Porque eles creem em Jesus Cristo. E aí, ao começar a epístola, Pedro diz isso: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que para aqueles cristãos, quando ouviram, leram esse para nós o versículo, né? Essa parte da carta, o coração deles ficou aliviado. Apesar de tudo aquilo que nós estamos passando, Deus é o nosso Pai. Então a importância desse início, desse que Jesus nos lembra quando ele fala da oração, ele nos mostra isso aqui, que Deus é o Pai nosso que está nos céus e é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós como cristãos. Diante daquilo que nós passamos no nosso dia a dia, naquilo que nós vivemos na nossa vida, é importante a gente saber que Deus é o nosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele não é como o pai que nós tivemos ou o pai que nós temos. É interessante que a paternidade humana, Jesus Cristo classifica ela. Sabia? A gente já leu, a gente vai ver mais para frente, mas já leu. Se você virar sua página na sua Bíblia aí, no capítulo 7, versículo 11, você vai ver qual é a classificação que Jesus Cristo dá para a paternidade humana. A paternidade é má. Jesus Cristo diz: vós que sois maus. Por que ele diz isso? Porque ele está dizendo que a paternidade humana, o homem, ele é sujeito a erros, a pecados. Assim como muitos pais que a gente conhece. Por isso que é importante a gente saber que Deus é o nosso Pai que está nos céus. Então nós não podemos e não devemos comparar a paternidade de Deus com a paternidade humana. Por quê? Porque ela é imperfeita. Deus não se encaixa nessa paternidade humana. Por isso da pergunta inicial, que tipo de relacionamento você tem ou tinha com seu pai? Muitas vezes esse tipo de relacionamento atrapalha a gente a entender a paternidade de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz de novo: Pai nosso que estás nos céus, para que a gente realmente possa entender isso. E outro aspecto importante é isso aqui, que nós devemos lembrar que Deus é santo. Nós vamos ver isso mais para adiante, mas eu queria destacar esse aspecto que Jesus Cristo fala, né? Portanto, ela diz assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Para que a gente possa entender um pouco mais disso, eu quero que a gente abra nesse texto aí. Todo mundo abre aí, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Nós vamos ver algo interessante nesse texto. 1 Pedro capítulo 1, de 14 a 16, ele é interessante pelo seguinte, porque Pedro, para aqueles cristãos que estavam perseguidos, vivendo fora do seu país, estavam lá fora da sua comunidade, fora dos seus parentes, porque eles tinham escolhido crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque eles tinham escolhido serem discípulos de Jesus Cristo, estavam recebendo perseguição lá por causa disso. Pedro chega para esses cristãos e diz o que ele diz no capítulo 1, versículo 14 a 16. Presta atenção, ele diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque
eu sou santo. O que Pedro está mostrando para nós e o que é importante nós lembrarmos que Deus é santo? Primeira coisa, o texto diz, 1 Pedro 14,16, Pedro mostra quem nós somos. Nós somos filhos da obediência. Não é só filho, filhos da obediência. Por quê? Porque o que os pais esperam dos seus filhos? Que eles sejam tudo aquilo que você imagina, mas principalmente obedientes, né? Pode ser, mas tem que obedecer. Então, o que Pedro fala aqui é quem nós somos, filhos da obediência. E aí ele mostra para nós o que não podemos fazer. O que nós não podemos fazer? Nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Se eu sou filho da obediência, então eu não vou fazer as coisas que eu fazia antes de me converter. Já parou para pensar nisso? O que você costumava fazer, que era hábito normal você fazer antes de ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então, aquilo você não pode fazer mais. Entendeu? Para mim, o que era hábito normal era falar palavrão. De 11 palavras que eu falava, quer dizer, de 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Né? Até um amigo meu me lembrou, isso aí aconteceu assim, um lapso, né? Me lembrou que um dia eu estava no seminário, hein? Saí de um estudo lá que um dos professores deu, e o cara chegou e ele me lembrou isso, tem uns 7, 8 anos atrás, eu não lembro, quando foi mais assim, ele falou, eu lembro quando você saiu lá da capela, que era o lugar que a gente ouvia, assim, você chegou e soltou uma palavra, ele falou, meu, aquele estudo falou o nome do lugar, foi, né? Você lembra? Eu falei, hã? Eu falei isso? Falou? Então, né? Foi um hábito. Para vocês verem como é que eu tinha o hábito de falar. Né? Então, a ideia que Pedro fala aqui é dessa ideia de que, como filho da obediência, o que eu não posso fazer? Amoldar-me às paixões que eu tinha anteriormente. E o que ele diz? O que devemos fazer? Sermos santos em todo o nosso procedimento. A ideia é em cada lugar que eles precisassem estar indo, em cada comunidade, com cada pessoa, em cada lugar que eles tivessem contato, o procedimento deles ali tinha que ser santo. É interessante isso. E a lembrança que ele tinha que deixar, por exemplo, vamos dizer que o violão era uma comunidade, isso aqui era uma comunidade, isso aqui era outra. Então, quando eu passasse aqui, o meu procedimento tinha que ser santo. E quando eu saísse daqui e fosse para cá, a lembrança que eu deixasse aqui era de alguém que teve procedimento santo. E tivesse vindo aqui a mesma coisa, vindo aqui a mesma coisa. Então, Pedro diz, o que devemos fazer? Sermos santos em todo o nosso procedimento. E ele diz, por quê? Por quê? Porque Deus é santo. Porque o nosso Pai que está no céu é santo. E como filho do Pai Celeste que é santo. Nós precisamos crer que Deus sabe nós precisamos crer que Deus sabe tudo ao nosso respeito. Sabe por quê? Porque Ele é onipotente. E nós precisamos crer que Deus sabe tudo ao nosso respeito. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai Celeste que sabe tudo sobre os seus filhos. É isso que nós precisamos crer. É isso que nós precisamos viver na nossa vida. E nós devemos lembrar, sabe o que nós devemos lembrar? Que estamos na presença de Deus que é santo. Nós devemos lembrar que estamos na presença do nosso Pai que está nos céus. Nós devemos lembrar que estamos na presença do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais importante, nós devemos lembrar que estamos na presença do meu Deus, do meu Pai. Eu não sei quanto você acredita nisso,
que Deus é o seu Pai. A gente é mais fácil acreditar que Deus é nosso Deus, né? Deus é meu Deus, mas não meu Pai, porque tem um aspecto de intimidade. Então, é isso que nós estivemos vendo hoje. Nós vimos o quê? Uma parte, da oração do Pai Nosso, versículo 9. Vimos uma introdução sobre o desejo dos discípulos de aprenderem a orar. Vimos alguns aspectos gerais sobre a oração do Pai Nosso. A oração ela é um modelo de oração, não para ser repetido, mas é um modelo. E essa oração visa não só os discípulos, mas todos os cristãos. Devemos lembrar quem somos para com Deus. Devemos lembrar quem Deus é para nós. E devemos lembrar que Deus é santo. Algumas perguntas para que nós possamos pensar. Como tem sido a nossa vida de oração? Como é que tem sido a tua vida de oração? Ela tem demonstrado que temos relacionamento com Deus? Temos a convicção e certeza que já reconhecemos e recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas? Quando e como isso aconteceu? Eu sei quando aconteceu e sei como isso aconteceu na minha vida. Isso é importante cada um de nós sabermos. Entendemos o que significa esse reconhecer e receber? Cremos que Deus é o nosso Pai que está nos céus, ou achamos que Ele é como os pais da terra? Vivemos a nossa vida assim como Pedro nos desafia em 1 Pedro 1, 14 a 16? Eu vou botar tudo aqui porque o negócio aqui foi complicado. Não nos amoldando às paixões que tínhamos antes de nos converter. Somos santos em todo o nosso procedimento, porque o nosso Pai Celeste é santo. Ao orarmos, nós lembramos que estamos na presença de Deus, que é santo. Estamos na presença do nosso Pai, que está nos céus. Nós estamos na presença do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lembramos que nós estamos na presença do meu Deus e do meu Pai. E o desafio que eu queria deixar para nós hoje, para todos nós, é que nós lembremos, que nós estamos diante de Deus que é santo, que nós estamos na presença do nosso Pai que está nos céus, que estamos na presença do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e que estamos na presença do meu Deus e do meu Pai. Amém? Então vamos orar para esse nosso Pai que está nos céus, para que Ele realmente nos ajude a nós estarmos colocando em prática isso que nós vimos hoje. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, é tão interessante vermos que hoje a gente reservou esse momento para o versículo 9. Quanta coisa a gente viu desse versículo, Senhor Deus, que muitas vezes a gente passa despercebido, mas foram coisas importantes para nos lembrarmos, ó Pai, quem o Senhor é. Nos lembrarmos, Senhor Deus, como é que está a nossa vida de oração, como é que está o nosso relacionamento contigo. Deus, contigo. Que o Senhor possa estar sendo com nossas vidas, Pai, nos ajudando, Senhor Deus, a estarmos realmente tendo uma vida que te agrada em todo momento. Esse é o nosso pedido a Ti, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.